Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eu Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo no canal. Vamos falar um pouquinho do nosso Santos Futebol Clube. Vamos falar dessa questão da Arena. Arena aí que teve a reunião do Conselho Deliberativo ontem. É importante falarmos um pouquinho sobre essa questão da Arena. O Peixe aí que está tentando essa Arena faz um bom tempo. A gente está em 2025 já, né? E começou lá com o José Carlos Pérez, há duas gestões anteriores, né? Tomar um café aqui. Passou pelo Andrés Rueda Garcia, que eu quero pontuar uma coisa antes de olhar a matéria do GE. Era um contrato, um memorial de intenções, na verdade, não um contrato. Era um memorial bem maléfico para o clube, né? Nós votamos, né? Aqueles que são sócios votaram pela aprovação da Arena, tá? Mas os torcedores em geral não sabiam os meandros do contrato, né? Não sabíamos os detalhes desse contrato, né? Mas eu sei que realmente o André Zoeira Garcia estava dando a alma ao aquele que o pessoal fala, né? Alma ao diabo, a galera fala, né? É uma expressão popular. O Marcelo Teixeira assumiu, fez diversas alterações. Infelizmente, ele, no último 14 de abril de 25, deu uma entrevista no Montserrat, onde tem uma cerimônia tradicional, onde comemora o, o aniversário do Santos. E ali ele fala que o Santos assinou um contrato com a W Torre. Não assinou um contrato, ele assinou um memorial, um novo memorial de intenções, tá? Então ainda precisa passar por diversos trâmites. Inclusive, salvo engano, vai ter que passar pelos sócios de novo. Por quê? O projeto mudou. E pelo estatuto é necessário passar pelo sócio. Eu acredito, não sei, hein, que devam passar pelos novos sócios. Porque aquele lá atrás que, foi, que os sócios votaram, que nós votamos, era um outro projeto, é aquele que tinha cobertura, com ciclismo em cima da arena, era totalmente diferente. Esse agora já mudou bastante. Parece que essa obra vai estar orçada em 700 milhões, já aumentou. Ela que começa, salvo engano, com 300 milhões, alguma coisa nesse sentido. Então ela muda bastante. Eu vou trazer aqui a, a matéria do GE para a gente ler aqui e discutir juntos, né? Aqui está dizendo aqui o Santos, vamos colocar aqui para nós dar uma lida. Santos detalha, vou aumentar. Santos detalha a conselheiros o acordo para a construção da nova vila. Veja o que muda. Vou tomar um café antes aqui. Gestão Marcelo Teixeira quis alterar o documento anterior e negociou novos termos. Interessante, hein? O presidente Marcelo Teixeira apresentou nesta quinta-feira à noite ao Conselho Deliberativo um novo memorando de intenções, tá? Novo MOU, não é o contrato definitivo, galera. Assinado com a W Torre para a construção da nova arena. O investimento total para a demolição da vila e a construção está estimado em 700 milhões. Se está estimado em 700 milhões, sabemos como o Brasil é, essa obra deve chegar a 1 bilhão. Tô chutando alto aqui, tá, gente? Segundo projeção recente tornada pública pelo CEO da W Torre, Marco Siqueira. Entre a mudança do novo MOU, estão 3 pontos sensíveis para a nova diretoria. Eu acho muito interessante. Se realmente foi essas alterações que eu vou ler aqui, o Marcelo Teixeira acerta, tá? Se realmente foi. A gente sabe que a transparência no clube é duvidosa, a gente não sabe exatamente como acontece, mas isso é apresentado perante os conselheiros, tá? Que foi uma reunião fechada, inclusive. E pediu alterações do documento anterior. Negociações com a W Torre já passaram pelas administrações de José Carlos Pérez e Andrés Rueda, tá? Tá aí a foto da nova arena, bonita, né? 30.108 pessoas, uma capacidade. Eu sempre defendia isso ter uma capacidade de 45 mil, mas eu fico em dúvida se a torcida do Santos na Baixada conseguiria colocar uma média de 40 mil aí por jogo, né? Acho difícil.
Tá? Eu acho que 30 também, 30 mil eu acho muito pouco também. Eu acho que o ideal seria 35 mil ali. Acho que seria um meio termo, né? Aí tá dizendo aí, um dos pontos é que a W Torre não terá mais a outorga de direito de superfície do estádio por 30 anos. Pelo acordo da Nova Vila, será propriedade do Santos. Graças a Deus, o Marcelo Teixeira conseguiu reverter isso. Veja bem, olha como era loucura. O Santos tem o seu terreno, o Santos estava dando direito de superfície do estádio à W Torre, né? Só que é o seguinte, diferente do Palmeiras, a W Torre não estava dando dinheiro para fazer a arena, como ela fez no Palmeiras. O Santos teria que ir atrás, tem que ir atrás dos valores para fazer a construção. Ora, se o Santos tem que ir atrás dos valores, por que, que o direito de superfície tem que a W Torre? Marcelo Teixeira acerta e acerta muito. Estava sendo feito um contrato maléfico ao Santos. E aí o Marcelo Teixeira acerta nessa reversão da outorga de direito de superfície. O clube e a empresa farão uma gestão compartilhada. Aqui é legal. Por quê? Aí ele vai complementar. A W Torre ela tem know-how para a questão de estádio. Ela tem a experiência do que ela fez no Palmeiras. Então ela sabe como gerir um estádio, uma arena. E aí é legal. O clube e a empresa farão uma gestão compartilhada da arena, com a W Torre sendo a responsável operacional, tá? Operacional, devido à expertise que tem nesse segmento de estádio. É um contrato um pouco bem diferente da do Palmeiras, tá? A W Torre opera o Allianz do Palmeiras, no qual também possui o direito de superfície do estádio. Então, lá no Palmeiras, pelo fato da W Torre ter dado grana, gente, ela tem o direito de superfície do estádio, né, do Allianz Parque. Então, no Santos será diferente nesse ponto, segundo a matéria do GE. Outra novidade é a divisão das receitas não relacionadas ao futebol. Os shows, gente. O Santos tinha uma participação mínima dos ganhos, o que desagradava a diretoria. No novo acordo, o clube terá direito a pessoas que variam entre 55% a 70% dos resultados líquidos, obtido com operação do equipamento sem relação com o futebol. Parabéns ao Marcelo Teixeira que conseguiu reverter isso daí. Perfeito. O Santos tinha pouquíssima porcentagem no MOU anterior sobre os ingressos de shows, outros eventos que não eram futebol. Tá? Então o Santos ganhou. São valores de receitas provenientes, por exemplo, name rights, lojas, camarotes, estacionamento. O Santos vai. Por quê? O Santos tem direito de superfície, diferente do Palmeiras. Então o Santos tem por direito, por ter esse direito de superfície, ter direito também sobre esses percentuais aí. Perfeito, Marcelo Teixeira foi cirúrgico nisso aí, hein? Uma terceira mudança considerada central pela diretoria do Santos é que a nova arena, os donos do camarote e cadeiras cativas continuarão com as propriedades garantidas e os cessionários de cadeiras especiais terão prioridade da pré-venda. O que que acontece? Quando foi feito o outro memorial, eles não contemplaram aqueles que eram donos de camarotes e cadeiras cativas. Mas é isso, é direito adquirido, você não pode tirar, porque é no mesmo terreno, tá? A não ser que o Santos fizesse um ressarcimento, só que às vezes a pessoa não quer esse ressarcimento, entendeu? Então isso não tinha sido contemplado naquele outro MOU. E aí o Marcelo Teixeira age de forma correta, inclusive evitando futuras ações, mantendo esses donos de camarotes cadeiras cativas. Eu acho que ele age certo dessa vez e dentro do direito, claro. A nova Arena do Santos será construída no lugar da Vila Belmiro, com capacidade máxima de 30.108 torcedores. Isso é para jogo, tá? Em uma área construída de 71 metros quadrados. Eu acho que aqui que é o que pega, né? Será um desafio muito grande você fazer um estádio desse porte ali onde está a Vila Belmiro. Aí eu fico um pouco receoso. Eu tenho medo e eu quero saber como que vai ser a parte estrutural em volta da Vila Belmiro. Para quem conhece a Vila Belmiro, gente, quando tá com 15 mil, 16 mil pessoas, é um caos para você sair da Vila Belmiro. É um caos para você sair da cidade. É um caos. Imagina isso com 30 mil pessoas. Não vai ser todo jogo 30 mil, mas vai ter uma média de 25 aí, vamos colocar aí. Então, assim, é complicado, tá? Não há ainda previsão de início de obras, mas a expectativa é que entre a demolição do estádio atual e a construção do novo leve-se 3 anos. Eu acho que isso ainda
vai passar por essa questão dos sócios que eu falei anteriormente, acho que tem que passar, deve passar de novo pelo conselho, ainda vai assinar o contrato definitivo, isso deve demandar um tempo. Eu acredito que sai só o ano que vem. Eu acredito só o ano que vem que deve ser construída essa arena. Então, assim, gente, demorou também, porque o Marcelo Teixeira ele foi astuto nessa questão do contrato, né? Do MOU, né? Era prejudicial o MOU assinado pelo Andrés Rueda Garcia. Pela notícia, gente. Eu tô me baseando pela notícia do GE. Parece que um acordo muito mais benéfico ao Santos. Principalmente na questão dos percentuais, em casos que o Santos não jogue, né? Que são os shows, as lojas, os name rights, os camarotes, estacionamento. O Santos ganha sobre isso no valor líquido, tá? E na questão de administração, deixa com a W Torre. Então acho que acerta. Claro, a gente precisa ver mais, a gente sabe que como que é a transparência da nova gestão. Provavelmente acho que teria que ter uma nova uma coletiva. Acho que só você teve uma coletiva com a W Torre junto com o clube quando assinar realmente o contrato definitivo. Então ainda vai ter os trâmites legais ainda, tá bom? Aqui eles estão dizendo, ó, o novo estádio só começará a sair do papel depois da comercialização das cadeiras cativas e camarotes em uma pré-venda, o que será utilizado para levantar o dinheiro necessário para iniciar a obra. Quem vai levantar esse valor é o Santos, gente. Por isso que o Marcelo Teixeira falou, opa, peraí, eu tenho que ir atrás dos valores e ainda vou te dar o direito de superfície. O Marcelo Teixeira agiu certo nesse sentido. Então, já que o Santos tem que correr atrás, perfeito aí. Essa questão do Santos ter o direito de superfície. Agiu de forma perfeita. Já há um programa definido para as vendas. A expectativa é de que a comercialização comece em até 120 dias. Porque esses 120 dias, salvo engano, aqueles que conhecem o estatuto, tem ainda trâmites dentro do conselho. E também tem questão da prefeitura, que parece, gente, que está bem adiantado, tá? Questão da prefeitura de Santos. Porém, houve até uma notícia esses dias, antes dessa reunião ontem, que o prefeito de Santos e o pai do Neymar, aquela velha notícia que volta a ganhar força, que eles queriam uma arena em outro local em Santos, não na Vila Belmiro. Tá? Mas a questão documental está bem adiantada. O contrato definitivo entre Santos e W Torre ainda não está assinado. Isso é importante. O MOU, cujos termos foram apresentados aos conselhos em reunião extraordinária, se trata de um documento prévio, em que ambas as partes acordam os direitos, os deveres e a participação de cada um no negócio. Ou seja, é como se fosse uma minuta, né? Mas não é uma minuta, é um pré-contrato, vamos dizer assim, né? E se é pré-contrato, a gente lembra que a gente tinha até setembro, né? O outro até setembro para começar as obras, não podia ser comercializado em outro local, tinha várias obrigações do outro MOU. Esse aqui provavelmente deve ter aumentado esse prazo aí, que era até setembro, tá? Então, ainda tem muita água a irá rolar embaixo da ponte, essa é a verdade. Porque ainda falta assinar o contrato, precisa passar por vários trâmites. Se tudo correr bem, eu acho que o ano que vem deve sair essa arena, tá bom, galera? Mas pela matéria, eu gostei muito das alterações que o Marcelo Teixeira fez. Nessa, ele acertou, tá? Quando acerta, a gente tem que vir aqui e falar que ele acertou. Quando não, a gente tem que realmente criticar, não tem jeito. Quando faz certo, temos que dar o braço a torcer e temos que falar a verdade, tá bom, galera? Queria agradecer a todos vocês aí. Vou pedir para vocês se inscreverem, ativar o sininho, compartilhar na live e comentem. Comentem, vamos discutir sobre essa questão da nova arena, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, boa sexta-feira. E hoje, às 20h30, teremos a nossa live de sexta-feira tradicional. Vou estar com Marcos Queiroz, grande Marcos Queiroz, e o meu amigo Messias do Painel Santista, tá bom? Um grande abraço para vocês, galera. Tchau!